Um casal entusiasta da fotografia sai em viagem para acampar. Pelas paisagens de Montana, eles encontram quase tudo o que procuravam. Quando avistam uma ursa com filhotes, acreditam que a sorte bateu à porta, porém deixam a empolgação falar mais alto e se aproximam cada vez mais. O que aconteceu a seguir, você vê agora. Nos anos 80, o casal Charles e Glenda Gibbs deixou seus filhos com a tia. Eles iam fazer uma viagem. Charles era um fotógrafo da vida selvagem e também de paisagens. Seu trabalho consistia em enviar fotos para catálogos e anúncios habitacionais, resorts e spas. Ele capturava imagens de vários animais diferentes, incluindo aves, cervos e, às vezes, ursos. Esse último era seu favorito. As majestosas criaturas eram o que ele mais gostava de encontrar. Ele era apaixonado por elas. Contudo, ele não podia sustentar sua família apenas tirando fotos dos animais que mais gostava. Charles ia aonde tinha que ir e fazia o trabalho pelo qual era pago, sem levar seus gostos em consideração. Na casa dos 40 anos, o casal decidiu que merecia férias. Seus filhos, adolescentes, não eram tão dependentes deles, o que facilitava muito. Em abril de 1987, Glenda falou com sua irmã e ela concordou em ficar com os jovens. Eles decidiram passar algumas semanas fora, no Parque Glacier, em Montana. Aquilo cairia como uma luva para os dois, já que gostavam da natureza, e Charles poderia fazer o que mais gostava, procurar ursos para tirar fotos. Glenda também estava animada para tentar fazer algumas fotos das lindas paisagens. Poucos dias depois, eles prepararam tudo, suas malas e as dos filhos, colocaram tudo no carro e foram para a estrada. A primeira parada foi para deixar os meninos com a tia. Em seguida, seguiram viagem para o Parque Glacier. Eles sabiam que era o momento perfeito para encontrar ursos. Era primavera, período em que saem para procurar alimento. No parque, eles montaram seu acampamento e deixaram tudo em ordem para explorar. Nos dias seguintes, caminhavam alguns quilômetros com a câmera na mão, fotografando e observando os cenários. Quando não conseguiam achar ursos, desmontavam o acampamento, colocavam tudo no carro e procuravam uma nova área para tentar a sorte. Montavam o acampamento novamente e saíam para explorar um novo terreno. Eles já tinham feito acampamentos antes. Charles, em especial, estava muito acostumado com isso. Ele sabia montar uma barraca rapidamente e desmontá-la também. Seu maior foco naquele momento eram os ursos. Eles queriam encontrá-los de qualquer forma. Charles conseguiu registrar 2 ursos bem de longe e ficou muito feliz. Mesmo com a distância, ele ficou contente por ter encontrado alguns. Registraram também muitos tipos de aves diferentes: águias, falcões, cervos e alces. Eles ainda tinham dias para ficar por ali, mas o pouco tempo já havia valido muito a pena. A viagem estava tão agradável que, se não vissem mais nenhum urso, não teria problema. No final do mês, eles desmontaram o acampamento mais uma vez e foram mais ao sul do parque. Acamparam em um lugar situado ao lado da montanha Elk. Charles sentia que teriam sorte ali. Havia muitos rios e vegetação, tudo o que a vida selvagem precisa, ou seja, muitas chances de observar e fotografar vários tipos de animais diferentes. As plantas eram alimentos buscados por ursos. A intuição de Charles dificilmente falhava, e dessa vez não foi diferente. Eles encontraram pegadas grandes durante suas explorações. Sabiam o que isso significava. Estavam bem na rota de um urso. Então decidiram ficar mais tempo ali. Em mais uma manhã, acordaram bem cedo, arrumaram as coisas na mochila, pegaram as câmeras e partiram, seguindo um riacho tranquilo. Quando outros caminhantes passavam, eles cumprimentavam e seguiam caminho. Eles pegaram uma trilha e, depois de 3 quilômetros, viram o impossível: uma fêmea de urso pardo, seguida de perto por 3 filhotes rechonchudos. Essa visão era muito rara. Esses animais, principalmente fêmeas com filhotes, não costumam circular perto de acampamentos. 3 filhotes era algo surpreendente, já que, na maioria das vezes, o terceiro acaba morrendo. Glenda e Charles, escondidos, estavam a cerca de 90 metros de distância. Tomavam cuidado para não fazer barulho. Não podiam cometer nenhum erro agora. É claro que sabiam que era perigoso e que não deveriam fazer isso, mas a animação era maior do que qualquer freio mental. Charles pegou sua câmera devagar e a preparou.
O casal caminhava para mais perto dos animais para conseguir um bom ângulo. Contudo, a ursa moveu a cabeça, como se percebesse que algo estava errado. Mesmo de longe, avistou duas figuras, mas não se importou. Charles e Glenda ficaram aliviados. A fera achou que eles não eram uma ameaça e que sairiam logo. A ursa voltou a cavar e o casal voltou a se aproximar. A 30 metros de distância, Charles posicionou sua câmera. Ele não percebeu, mas a ursa não gostou da aproximação. Se ele tivesse prestado mais atenção, veria os pelos arrepiados do animal. Nesse momento, o casal invadiu o espaço de um urso com filhotes, ou seja, nada bom. Ela estava dando todos os sinais de irritação. Seus filhotes, por perto, estavam sendo ameaçados. Charles e Glenda então ouviram um rosnado baixo e os filhotes se esconderam. A cerca de 18 metros do animal, acreditavam que estavam seguros. De repente, em um movimento rápido demais para predadores tão grandes quanto ursos, a fera correu em direção aos arbustos onde Charles se escondia. Nesse instante, a ficha caiu. Charles sabia que não tinha chance sem armas, sem ajuda por perto. Eram mais de 100 quilos de fúria, prontos para despedaçá-lo. Ele conseguiu gritar uma última coisa. Mandou Glenda correr. Ele sabia que os dois não escapariam juntos, mas podia fazer com que pelo menos um sobrevivesse. Reconheceu que chegar perto demais foi um erro, e agora tinha que garantir que seus filhos tivessem pelo menos um dos pais de volta. Enquanto Glenda se virou para correr de volta para a trilha, Charles se levantou, acenou com os braços e gritou, chamando a atenção. A ursa focou totalmente nele e foi mais uma vez em sua direção. Ele correu o mais rápido que pôde e alcançou uma árvore. Ele até tentou subir e por alguns segundos acreditou que sairia vivo, mas a ursa agarrou seu pé e o puxou. Ela mordeu seu braço e sacudiu a cabeça. A força destruiu sua pele e quebrou seus ossos. Em seguida, ela mordeu sua cabeça. Charles gritou o quanto pôde. Glenda estava correndo como nunca. Gritava desesperadamente por socorro, esperando que, por um milagre, alguém aparecesse com um rifle de caça. Charles, desacordado e ensanguentado, fez com que a ursa perdesse o interesse e considerasse a ameaça extinta. Ela então voltou para a trilha, para onde Glenda havia fugido. Se Glenda não encontrasse alguém a tempo e não conseguisse alcançar seu acampamento, estaria no caminho da fera. Depois de 20 minutos correndo e gritando, a mulher ouviu rosnados. Seu desespero aumentou. Sabia o que era. A ursa alcançou Glenda e correu atrás dela. Ela se virou e viu o animal vindo em sua direção. Felizmente, um grupo de 6 caminhantes ouviu seus gritos e foi socorrê-la. Quando mais pessoas apareceram na trilha, a ursa parou. Agora eles estavam em maior número e ela se sentiu ameaçada. Talvez, se não tivesse os filhotes, atacaria os 7, mas ela simplesmente foi embora. Foi uma decisão calculada. Ela não podia se arriscar e deixar os filhotes. As pessoas ajudaram Glenda, sem fôlego. Ela explicou tudo para eles, que a convenceram a buscar ajuda. Glenda não queria deixar Charles, mas não havia como enfrentarem a ursa. Eles seguiram até os carros e partiram para a estação policial mais próxima. Guardas da vida selvagem foram atrás de Charles, que àquela altura tinha grandes chances de estar morto. Eles recuperaram o corpo e julgaram que a ursa tinha ido embora para a parte mais densa da floresta. O pescoço, o rosto e os braços de Charles estavam completamente destruídos. Ele morreu poucos segundos após o ataque. A ursa também não o devorou, o que caracterizou um ataque de defesa. Ela estava protegendo seus filhotes e seu território. Por causa disso, as autoridades não quiseram caçá-la e pouparam sua vida. Como culpar um animal por agir conforme a natureza? Chegaram até a encontrar o animal alguns dias depois, mas mais uma vez não fizeram nada além de observá-lo. O ataque foi o comportamento normal de um animal que tinha filhotes. Não faria sentido abatê-la. Além disso, comprometeria o futuro dos filhotes. A morte de Charles foi uma tragédia, mas infelizmente foi fruto de suas próprias atitudes. Ele e Glenda se aproximaram demais, não respeitando o espaço da fera. Ursos são programados para serem letais. Sua força diante de qualquer ameaça é descomunal. Charles poderia até ter tido intenções inocentes, mas foi descuidado demais.
Glenda sobreviveu para contar a história, mas seus filhos agora ficaram sem o pai.